Fala pessoal, então vamos dar continuidade, certo? A nossa aula de número 05, tá? E aí nessa aula nós vamos começar a falar da parte 1 da normativa 3.01 da CNEM, que dá diretrizes básicas de proteção radiológica. Então, revisando um pouco do que a gente viu na aula passada, a gente dividiu aí a portaria 453 de maneira assim bem abrangente, bem simplória, tá? Porque a portaria é um mundo, tá? E aí a gente dividiu em parte 1 e parte 2 e viu um pouco aí dos objetivos da norma, tá? No que ela se aplica, quem foi o órgão que criou aí a portaria, tá? O ano de criação, tá? E aí um atento, né? Que ela agora em 2019 ficou... 2019 e 2020 entrou em desuso, pois em 26 de dezembro de 2019 entrou em vigor, foi publicado no Diário Oficial da União a RDC 330, tá? Que está em consonância mais com a normativa 3.01 da CNEM, que é a normativa na qual nós iremos nos aprofundar hoje. E a gente viu um pouco aí sobre os princípios, justificação, otimização, viu aí limitação de dose, viu aí já alguns valores preditivos, né, de limitação de dose, tá? E aí hoje, como eu tinha falado para vocês, a gente vai estudar uns conceitos que a CNEM ela aborda, tá? A gente vai ver aí os conceitos de área controlada, área livre, área supervisionada, porém mais na frente a gente vai falar dos valores, tá? Que aí vão estar aí, amparando aí esse conceito de área livre, supervisionada e área controlada, tá? E aí nós vamos ter hoje um breve conceito aí sobre instalação radiativa, as principais diferenças de instalação radiativa e instalação nuclear. E aí a gente vai aí ver também os objetivos da normativa CNEM 3.01 e não menosprezem, tá? As questões de concurso, eu já venho falando isso durante as aulas, tende a cair muito sobre essa normativa, tá? Essa normativa ela foi criada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Na qual ela visa aí dar diretrizes também de proteção radiológica. Então, alguns conceitos, como eu havia falado para vocês, tá? Das principais diferenças, né, do que a CNEM classifica como instalação nuclear, instalação radiativa, tá? Então, é bastante interessante isso aqui, tá? Há muitos bizus aqui, nos quais eu vou, se você estiver com caneta e papel aí, quiser anotar, vai anotando essas informaçõezinhas aí que são de bastante interesse. Então, para a CNEM, qual é o conceito de instalação no qual ela classifica? Tá? Então, ela conceitua instalação como um estabelecimento ou parte de um estabelecimento local destinado à realização de uma prática. A instalação pode ser classificada como instalação nuclear ou instalação radiativa. Ok? Então, são essas as instalações de acordo, tá? Como a CNEM ela classifica, ou nuclear ou radiativa, certo? Então a gente tem aqui a instalação nuclear, no qual a CNEM conceitua como uma instalação na qual o material nuclear é produzido, presta atenção, produzido, processado, reprocessado, utilizado, manuseado ou estocado em quantidades relevantes, a juízo da CNEM, certo? E aí o que quer dizer esse a juízo da CNEM? A CNEM estando cientes da capacidade de estoque aí dessa instalação. Então, desde logo, são compreendidos nessa definição. Presta atenção. Os reatores nucleares, as usinas que utilizem combustível nuclear para a produção de energia térmica ou elétrica para fins industriais, fábricas ou usinas para a produção ou tratamento de materiais nucleares, as usinas de reprocessamento de combustível nuclear irradiado, certo? E, por último, os depósitos de materiais nucleares.
E aí não incluindo o local de armazenamento temporário durante os transportes, tá? Olha aqui o bizu. Pode ser cobrado uma questão de certo ou errado, tá? E aí o cara argui assim, ó, numa instalação nuclear, certo? E aí ele dá o conceito que eu fiz uma breve explanação para vocês aqui, tá? Está correto que nos depósitos de materiais nucleares inclui o local de armazenamento temporário usado durante os transportes. E aí é uma afirmativa errada. Não inclui o local de armazenamento temporário usado durante os transportes. E aí um bizu já aí que a gente já não cai nessa pegadinha, tá? Então as instalações nucleares, conforme a CENEM, tá? Elas vão ser os reatores nucleares e aí as usinas de combustível nuclear. E aí tem tanto para a produção de energia térmica ou elétrica, como ela para a produção ou tratamento de materiais nucleares. E aí ela se aplica também ao reprocessamento de combustível nuclear irradiado, tá? Então presta atenção porque há uma pegadinha aí, um atento, tá? E aí na questão, no item aí onde os depósitos de materiais nucleares não inclui o armazenamento temporário utilizado durante os transportes, tá? Tipo, é produzido um material nuclear, certo? E aí ele é transportado até o seu local de interesse, tá? Num automóvel, seja lá qual for, um avião, seja lá qual for o meio de transporte. Então, esse meio de transporte ele não é classificado como uma instalação nuclear, tá bom? Então a CENEM ela enfatiza bastante isso aí, tá? E aí a gente não pode cair aí. E aí a gente tem aqui o conceito, conforme a CENEM, de instalação radiativa. Tá? Então, para a CENEM, o que é o conceito de instalação radiativa? É o estabelecimento ou instalação, olha aí, onde se produzem, utilizam, transportam ou armazenam fontes de radiação. Ao contrário da instalação nuclear, olha aqui, onde ele é produzido, tá? E olha aqui o que fala aqui, ó. Produzido, processado e reprocessado. Tá? E aqui ele fala onde se produzem, utilizam e transportam ou até mesmo armazenam uma fonte de radiação. Então executam-se desta definição então as instalações nucleares e olha aqui quem vem, ó, os veículos transportadores de fontes de radiação, quando estas não são parte integrantes dos mesmos. Então, os meios de transporte que transportam aí os materiais radioativos, eles são instalações radiativas e não instalações nucleares, tá? Ok? E aí tem as instalações nucleares, vão ser aí, no qual eu falo aqui no item A, as clínicas, tá? No caso da medicina nuclear, as clínicas de medicina nucleares vão estar aí armazenando essas fontes de radiação, tá? Porém lá não se produz, só se utilizam, tá? Então aí as clínicas é um exemplo aí bastante interessante. Então vamos voltar para cá, tá? E aqui, ó, o que é que difere da instalação nuclear para a instalação radiativa? Aqui, ó, eu consigo se estocar em quantidades relevantes, enquanto que aqui eu só armazeno a fonte e a CENEM ela não fala em condições em quantidades relevantes. Eu quero que vocês imaginem a situação comigo, tá? Então nós temos uma usina que produz radionuclídeos, tá? Lá no Rio de Janeiro, a usina nuclear lá de Angra dos Reis, tá? E aí eles armazenam em grande quantidades e distribuem para o país todo. Então lá é uma instalação nuclear. A clínica aqui em Fortaleza, que trabalha especializada em medicina nuclear, ela recebe um gerador de radiação para que ela produza a radiação dela, claro que em menor quantidade, tá? E aí ela vai estar armazenando, tá? Essa fonte lá,
tá? E aí ela vai estar utilizando essa fonte ao decorrer. E aí a gente recebe um gerador de tecnésio, vem na segunda-feira, a gente produz a nossa radiação, obviamente que em menor quantidade, tá? E aí até sexta-feira a fonte ela diminui a sua energia, tá? A gente, ó, olha aqui o que aconteceu, tá? A gente utilizou a gente produziu a nossa radiação, claro que em menor quantidade, tá? A gente armazenou essa fonte de segunda a sexta e a gente utilizou ela também de segunda a sexta. Então essa clínica ela é uma instalação radiativa. Ok? Foi feito todo um translado, todo um transporte dessa fonte, né? A partir do momento que ela sai lá da instalação nuclear e e sai de lá, então está se transportando, tá? E a partir do momento que chega nessa clínica, vai se produzir também. Ok? E aí lá se produz, obviamente, que ressaltando mais uma vez, que lá vai se produzir, obviamente eu vou pegar um geradorzinho menor e aí eu vou gerar minha radiação para me trabalhar no dia. E aí eu gero ela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, certo? E aí eu estou armazenando essa fonte lá e estou utilizando ela para os meus exames do cotidiano. Ok? E aí a clínica é um exemplo de instalação radiativa, certo? E outro exemplo são os veículos, né, que transportam essas fontes de radiação, ok? Então a principal diferença, eu espero que tenha ficado entendido, tá? A CENEM ela enfatiza bem essa diferença, tá? E aí a gente não tem por que se confundir. Outro conceito essencial que eu acho relevante aqui trazer para vocês é o conceito, tá, de área controlada, área supervisionada e área livre. Okay? Então a gente tem aqui, de acordo com a CENEM, o conceito de área controlada, que é o que? É a área sujeita a regras especiais de proteção e segurança, com a finalidade de controlar exposições normais, prevenir a disseminação de contaminação radioativa e prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais. Então presta atenção. Essa área controlada aqui, certo? A partir do momento que vê regras especiais de proteção e segurança, então ela já é uma área na qual há probabilidade de acidentes radioativos, né? E aí o conceito até fala de contaminação aqui, ó, ele fala de contaminação radioativa. Então vamos lá voltar para o exemplo da medicina nuclear, que é o caso onde pode se ocorrer, né? Que é o setor onde pode se ocorrer uma contaminação radioativa. Tá? E aí, para quem não sabe, eu relembro aqui o conceito de contaminação radioativa, que é o ato, tá, da radiação entrar em contato com o organismo humano, né? No caso a pele, lá a gente manipula a radiação, e aí essa radiação pode entrar em contato com as minhas mãos, com qualquer parte do meu corpo, ok? E aí o que acontece? Essa área controlada ela está sujeita a níveis de exposição, tá? E aí um detalhe interessante, o indivíduo ele só pode adentrar dentro dessa área controlada se ele estiver com um dosímetro, tá? Então olha aí o bizu, ok? Então ela é sujeita a regras especiais, obviamente lembra lá da portaria 453 de 98, né? O que ela prevê? Um plano de proteção radiológica, ok? E aí, esse plano de proteção radiológica, juntamente com o conceito de proteção radiológica, ele visa a proteção do IOE, do paciente e do indivíduo público. E aí ele não só ajuda a prevenir a disseminação, como ele vai limitar a amplitude das exposições potenciais, tá? Então, a área controlada é a área que está sujeita a regras especiais, grave isso aí, de proteção e segurança. Okay? É uma área, e aí lá na medicina nuclear a gente tem a sala de manipulação de radioisótopos, que é onde os radioisótopos, tá, ficam armazenados lá, e aí lá a gente tem que se paramentar, tem que diminuir, usar aqueles fatores de cuidado, como tempo, distância e blindagem, porque a gente está exposto, a partir do momento que a gente adentra lá, a gente está exposto à radiação, ok? E aí a gente vem para a área livre, tá? E aí, enquanto que a área controlada lá,
era a sala de manipulação de radioisótopos, tá? A área livre vai ser a recepção da clínica, tá? Que é qualquer área que não seja classificada como uma área controlada ou área supervisionada, ok? Que não tenha nenhum risco aí de exposição ou de acidente com contaminação radioativa. Em contrapartida, a área supervisionada é a área para a qual as condições de exposição ocupacional são mantidas sob supervisão, mesmo que medidas de proteção e segurança específicas não sejam normalmente necessárias. Então, presta atenção. Tá? Na área supervisionada, usando um exemplo lá, poderia ser a área a área do comando, certo? O comando lá, que fica próximo à área de procedimentos de exames. Então, essa área aqui, ela deve ser observados os níveis, tá, de exposição, eles não são tão altos, né, de exposição ocupacional, eles são mantidos sob supervisão, sempre em níveis abaixo, tá? Mesmo que essas medidas de proteção e segurança específicas não sejam totalmente, normalmente necessárias, porque é uma área na qual não tem tanto risco de contaminação, acidentes e etc, tá? Porém, ela é supervisionada, os níveis de exposição são supervisionados para saber se eles não estão alterados. Por quê? Porque eles ficam próximos a áreas controladas, tá? Então, aí a principal diferença, a área controlada, certo? Ela se submete a regras especiais de proteção, e a área supervisionada, certo? Ela lá, certo? É uma área na qual as condições de exposição são mantidas sob supervisão. Tá? Então aí tem essa diferença, não confunda esses dois conceitos, vejam aí as principais diferenças, tá? Porque são meio que palavras meio que como se fossem os sinônimos de controlado e supervisionado, tá? Porém no conceito, de acordo com a CNEM, tem essa diferença. E aí outro conceito, tá? Que é sobre a fonte, que aí a fonte, de acordo com a CNEM, é um equipamento ou material que emite ou é capaz de emitir radiação ionizante ou de liberar substâncias ou materiais radioativos, tá? E aí pode ser o gerador de Tecnes lá na medicina nuclear, dentre outros. Em contrapartida, a diferença é que nas fontes naturais, tá? Essa emissão ocorre naturalmente, incluindo radiação cósmica e terrestre, tá? São os elementos naturais. A radiação existe desde quando a Terra foi criada, tá? Então tem essa diferença, no qual a fonte, de acordo com a CNEM, é um equipamento ou material. E aí, quando ele fala material, pode ser os radionuclidos, emissores de radiação que emitem de forma instantânea, tá? Eles são átomos, tá, que são instáveis, e aí, procurando se estabilizar, eles emitem radiação para liberar esse excesso de energia, tá? E aí eles emitem ou têm a capacidade, tá, de liberar, de emitir radiação ionizante, ok? Então tem essas diferençazinhas aí. E a gente vem aqui para a normativa da CNEM, sabe? Toda a estruturação com os seus tópicos e artigos específicos aqui, onde o objetivo, certo? E o campo de aplicação da normativa, tá? Onde o objetivo é estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas. E aí, em relação a quem há radiação ionizante, a gente sabe dos efeitos maléficos, né, no organismo, dos efeitos biológicos deletérios que fazem aí denegrir o organismo humano, tá? E aonde se aplica a normativa, tá? A normativa ela vai se aplicar, certo? Tanto para o manuseio, que é quem? O IOE, que está ali periodicamente, ocupacionalmente manipulando a radiação. Então, essa normativa se aplica a ele. A gente vai estar estudando aí alguns mecanismos que a normativa passa para o IOE se proteger, certo? Se aplicar à produção. E aí, quando eu falo de produção, tá? Aí a gente vai voltar lá para as usinas, tá? As instalações nucleares que produzem essas radiações, ok? A posse e utilização de fontes, e aí lá lembra da clínica, que vai estar sobre posse e vai estar utilizando essas fontes radioativas, tá? Bem como o transporte, também se aplica, tem mecanismos específicos para o transporte dessa radiação,
certo? E aí tem empresas especializadas que fazem esse transporte, ou armazenamento, tá? Então tem diretrizes para o armazenamento adequado com a questão da blindagem, questão de metragem. A CENEM ela pensa em tudo, tá? Tudo milimetricamente pensado. E a deposição de materiais radioativos, tá? Então existe o lixo radioativo, tá? Na medicina nuclear, uma das desvantagens dela é a produção de lixo radioativo, no qual a gente não descarta de maneira aleatória. Tem todo um protocolo a ser seguido, tem todo um mecanismo que é seguido à risca, tá? E aí a gente lida com a questão da meia-vida, a gente armazena até que esse material decaia a sua energia ao nível aceitável de acordo com a CENEM, para que ele seja descartado de fato, ok? Então a norma ela se aplica tanto ao manuseio, à produção, à posse, à utilização, ao transporte, armazenamento e à deposição desses materiais radioativos. Se liga no bizu aí, certo? E aí também no item B vai falar daquelas que envolvam a exposição às fontes naturais, cujo controle seja considerado necessário pela CENEM, certo? E aí a gente vê aí questão das minas, né, onde tem emissão lá de radiação, e aí quando tem os trabalhadores lá de minério, quando eles trabalham, estão lá a níveis acima do permitido, a CENEM ela regulamenta, certo? Então, os requisitos dessa norma, certo? Eles se aplicam às exposições ocupacionais, as exposições médicas e exposições do público, em situações de exposição normal ou exposição em potencial, certo? E aí interessante aqui, tá? Que os 3 indivíduos que nós já estamos cansados de falar, tá? Nas exposições ocupacionais, o IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto. Nas exposições médicas, o paciente, que é o indivíduo no qual será submetido a um procedimento radiológico, tá? Com fins de diagnóstico ou terapêuticos. E o indivíduo, né, a exposição, e o indivíduo público, que é aquele indivíduo no qual ele não tem nada a ver com o que está acontecendo aí, certo? E aí ele fala da condição de exposição normal, certo? E aí a exposição normal é aquela que é abrangida aí pelo princípio da justificação, certo? Que é aquela exposição no qual o indivíduo aí ele está, certo? Está aí sendo exposto. E a exposição potencial é aquela cuja ocorrência não pode ser prevista com certeza, tá? Mas que pode resultar em acidente, ok? Então a CENEM, a gente está vendo aí que ela não trabalha somente sobre o mecanismo de prevenção, porém após que algum incidente ou acidente ocorre, tá? Tem mecanismos curativos aí após esses incidentes, tá? E aí a gente vê que existem as situações de intervenção que a normativa 3.1 se aplica. No caso, aquelas decorrentes de situação de emergência que requeram uma ação protetora para reduzir ou evitar as exposições à radiação. Aquelas decorrências de situação de exposição crônica que requeram uma ação remediadora para reduzi-las ou evitá-las. E aí um exemplo aqui uma paciente tal vai fazer iodoterapia lá na medicina nuclear, e aí o iodo radioativo ele é administrado por via oral, tá? E aí o que acontece? A gente administra por via oral, ela deglute, e aí vamos supor que ela vomite. Então ela vomitou toda a bancada, ela vomitou o chão, inclusive ela vomitou a profissional que administrou. Então está tudo ali contaminado com radiação. E agora? Existem mecanismos e procedimentos que vão agir de maneira protetora, de modo a reduzir ou a evitar, a agravar a exposição à radiação, tanto do ambiente quanto dos
profissionais ali perto. Então essa profissional ela chama o colega sem se sair do canto, porque se ela for sair pisando, tá tudo contaminado, ela vai piorar, tá? E aí é feita uma varredura do ambiente com um Geiger-Miller, que é um quantificador da radiação, tá? Ele sai delimitando a área, quantificando quanto de radiação tem no ambiente ali, para isolar aquela área, para que ninguém pise, se contamine e saia contaminando a clínica toda. E aí vai ser utilizados descontaminantes, a profissional vai retirar suas vestimentas e colocar e vai depositar num canto específico. Então vai ser um conjunto de diretrizes e procedimentos com o fim, né, de reduzir ou evitar as exposições, tá? E aí daquelas também de exposições dos resíduos, né, oriundos de atividade não submetidas ao sistema regulatório da SENEM, tá? E aí a gente tem as definições e siglas, como eu tinha falado para vocês. Eu falei aqui a priori que situações de exposição crônica, tá? Olha aqui o conceito de exposição crônica. É aquela exposição que persiste ao longo do tempo, ou seja, aquela exposição periódica, ok? Nós temos a exposição acidental, que é a exposição involuntária decorrente de situação de acidente, terrorismo ou sabotagem. A exposição do público, né? E aí eu já falei do indivíduo público, né? Que são aquelas pessoas que não tem nada a ver com o procedimento que está ali, tá? A gente tem aqui a questão das estações, que nós falamos também, e a gente entra na questão das responsabilidades gerais em práticas e intervenções, tá? Presta atenção. Cai muito isso aqui das competências dos indivíduos, tá? E aí, ó, os responsáveis principais pela aplicação desta norma são os titulares e os empregadores. O supervisor de proteção radiológica não se aplica aqui, certo? São somente os titulares e os empregadores. Prestem atenção, tá? Não caia aí nessa pegadinha. E quais são as responsabilidades básicas dos titulares e empregadores? Implantar, implementar e documentar um sistema de proteção radiológica, aquilo que a gente vai já estudar, os principais aspectos do plano de proteção radiológica, que a SENEM ela caracteriza em obrigatoriedade o plano de proteção radiológica, com todos os tópicos que nós vamos ver. Então, as responsabilidades básicas dos titulares e empregadores também tem determinar as medidas e recursos necessários de modo a garantir o cumprimento das diretrizes de proteção radiológica em conformidade com a normativa da SENEM 3.01, tá? Rever continuamente tais medidas e recursos e olha aí, ó, identificar quaisquer falhas e deficiência na sua aplicação. Tomar ações necessárias para assegurar que quem use IOS, né, que vai ser eu, vai ser você, que vamos estar atuando aí, assegurar que eles estejam cientes que a sua segurança é parte integrante de um programa de proteção radiológica, tá? E aí lembra lá na portaria 453, onde lá a portaria prevê que toda e qualquer mudança ou ação que venha a mudar tem que ser informada por escrito e o profissional tem que assinar, dando ciência que está ciente daquela implantação de um programa novo de proteção radiológica ou qualquer alteração que venha a vir, tá? E aí das responsabilidades gerais, né, e práticas de intervenções, os titulares e os empregadores, olha aqui, ó, devem permitir aos inspetores da SENEM o acesso às suas instalações e registros, para fins de verificação do cumprimento dos requisitos dessa norma, tá? Porque a gente sabe que a SENEM, ela licencia, ela fiscaliza, né, o cumprimento das normas, tá? E aí ela atua sobre essas duas filosofias, tanto de licenciar, de regulamentar e de fiscalizar, tá, o cumprimento das normas vigentes.
E no caso das exposições médicas, o acesso pelos inspetores da SENEM, os registros não devem incluir a identificação individual do paciente. Isso aqui a ficha do paciente, né? Todos os detalhes clínicos do paciente não diz respeito a mais ninguém a não ser ele, tá? Exceto com seu expresso consentimento. Então, os inspetores da SENEM não podem ter acesso à identificação individual dos pacientes, tá? Então, uma afirmativa de certo ou errado está erradíssimo, tá? Eles têm acesso aos registros para fins de verificação do cumprimento da norma, como as doses, como a questão da verificação das instalações, se elas estão otimizadas, né? Lembrando lá do princípio da otimização, tá? Dentre outros fatores do qual a norma se aplica, porém não tem acesso à informação dos pacientes, tá? Bizu aí. E aí a gente vem aqui para a limitação de dose, certo? Onde a média ponderada em 5 anos consecutivos, desde que não exceda, tá? 50 milisievert em qualquer ano. E aí caiu uma questão aí nesses concursos aí, ele pediu a média anual. E a média anual, né, é 50 millisieverts, tá? A média anual. Olha aqui o que a SENEM fala. A média ponderada em 5 anos consecutivos. Desde que não exceda 50 em qualquer ano. Ou seja, dos 5 anos em qualquer ano não pode exceder 50 millisieverts. Então o limite anual é 50 millisieverts. Olha aí o bizu. Em circunstâncias especiais, a SENEM poderá autorizar uma dose efetiva de até 5 millisieverts em um ano, desde que a dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos não exceda 1 millisievert ano. E a gente está falando de dose efetiva, certo? Para as mulheres grávidas ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas, de maneira que seja improvável que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba dose efetiva superior a 1 millisievert durante todo o período, tá? E aí lembrando que no abdômen a dose vai ser aí 2 millisieverts, né, o limite, porém o feto não deve ultrapassar. Porém o que a gente observa aqui é que a normativa ela não proíbe as grávidas, né, de continuarem atuando. Porém, por questão de proteção mesmo e de evitar possíveis problemas, as clínicas colocam ela em trabalhos administrativos, tá? Então a gente viu aqui, deu uma breve explanada aqui na normativa 3.01 da SENEM, a parte 1, certo? E aí a gente viu os conceitos, as principais diferenças de instalação radiativa e instalação nuclear, tá? Na próxima aula eu vou trazer, no comecinho da aula, um exercício, tá? Que eu quero que vocês resolvam junto comigo para que a gente consiga tá aí fazendo aí essa revisão aí dos conceitos e está aí treinando como é que cai. Eu vou pesquisar umas questões aí de concurso para que a gente fique aí treinando e fixe esses conceitos, tá? Então por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula.